Fala galera, sou Bruno Maia, professor de Química, e hoje nós vamos falar de um assunto temido por muitos, que é o assunto de soluções, tá? Nessa primeira videoaula a gente vai falar só da parte inicial, e a parte que o pessoal mais tem medo é quando a gente começa a falar sobre concentração, das operações com soluções, que são as misturas, a diluição, a titulação, beleza? Então esses são assuntos que nós vamos falar em outras aulas, beleza? Galera, vou pedir para vocês, quem puder e gostar, se inscreve no canal, por favor, que assim vocês ajudam o crescimento do nosso canal, beleza? Então, começando. O que vem a ser uma solução, gente? Uma solução nada mais é que uma mistura homogênea. Então, tudo que for mistura homogênea, a gente pode chamar de solução. O ar atmosférico é uma solução, tá? Se eu dissolver sal de cozinha num copo com água e formar uma mistura homogênea, né, com uma fase apenas, é uma solução. Uma liga metálica na qual eu olho para ela e vejo só uma fase, posso chamar de solução. Ou seja, tudo que tiver uma fase apenas, for uma mistura e apresentar apenas uma fase, a gente chama de solução. Tá, mas a gente sabe, a gente vai costumar trabalhar mais com soluções que envolvem um líquido e um sólido, sendo que a solução é composta por dois constituintes, que são o soluto e o solvente. A gente define o soluto como a porção que vai ser dissolvida e o solvente como a porção que dissolve o soluto. Em outras palavras, como eu falei que a gente trabalha mais com soluções que têm um sólido e um líquido, se eu pegar sal de cozinha e jogar num copo com água, o sal de cozinha, por exemplo, seria o meu soluto e a água seria o meu solvente. Como eu falei, vou repetir, nós trabalhamos principalmente com soluções que são compostas de um sólido e um líquido. E aí, a água é o nosso principal solvente, tá? Tanto que a gente diz, inclusive, que a água é o solvente universal que a gente tem. E aí, toda vez então que eu tiver uma solução na qual a água é o meu solvente, eu chamo essa solução de solução aquosa, porque ela tem a água como solvente. Se eu tiver, por exemplo, o álcool como solvente, a gente chama de solução alcoólica, tá? E por aí vai. Detalhe também que uma outra definição que a gente pode dar para soluto e solvente, imagine que os dois estão no mesmo estado físico. Por exemplo, eu tenho uma mistura água e álcool, que são dois líquidos e se misturam em quaisquer proporções. Aí a gente costuma dizer também que o solvente é o que está em maior quantidade, tá? Mas, falando pela terceira vez, a gente vai acostumar a trabalhar mais com soluções que envolvam um soluto sólido e um solvente líquido. E aí, detalhe que eu estou falando aqui o tempo todo, jogar sal na água e contanto que apresente apenas uma fase. Sal e água se misturam. Só que eu não posso colocar qualquer quantidade de sal em qualquer quantidade de água. Existe um limite. E esse limite a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então o que vem a ser o coeficiente de solubilidade ou o CS? Coeficiente de solubilidade a gente diz que é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade definida de solvente a uma dada temperatura. Então, em prova, por exemplo, aparece assim, o sal de cozinha tem um coeficiente de solubilidade de 34 gramas de soluto para 100 gramas de água a 25 graus Celsius. O que essa informação quer dizer? Primeiro, temperatura, que a 25 graus eu consigo dissolver no máximo 34 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água. E essa quantidade ela é proporcional à quantidade de água. Do tipo, se em 100 gramas, se nessa temperatura de 25, em 100 gramas de água dá para dissolver até 34 de NaCl, então se eu pegar o dobro de água, eu posso dissolver o dobro de NaCl. Se eu pegar o triplo de água, eu consigo dissolver o triplo de NaCl. Mas eu já vou falar uma coisa. Depende da temperatura. A gente nunca
faz regra de 3 com a temperatura, tá? Porque essa proporção não é direta assim não, beleza? Ela não é linear. Vou mostrar para vocês. E aí, isso costuma aparecer geralmente ou ele dando a informação, como eu acabei de falar, ou então, galera, na forma de um gráfico. Pode ser um gráfico ou pode ser uma tabela. Vou mostrar o gráfico, que é o mais comum, mas a tabela seria idêntica. E esse gráfico a gente chama ele de curva de solubilidade ou gráfico de solubilidade. Esse gráfico ele vai apresentar sempre no eixo Y a solubilidade, e aí vejam a unidade que está aqui no eixo Y. Nesse gráfico que eu coloquei, a solubilidade está em gramas do soluto por 100 gramas de água. O eixo X vai ter sempre a temperatura, mostrando como que a solubilidade do sal em questão varia em função da temperatura. E aí, detalhe que, como eu falei, isso depende sim da temperatura. E aí, olha, percebam, primeiro, vamos começar a interpretar esse gráfico. Posso falar que, vamos pegar uma temperatura fixa, em 20 graus Celsius de temperatura, essa curva é do NaCl e essa curva é do sulfato de cério. Em 20 graus Celsius, a cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver aproximadamente 20 gramas de NaCl e consigo dissolver 80 gramas de sulfato de cério. Isso quer dizer que a 20 graus, o sulfato de cério é mais solúvel do que o NaCl. Percebam que com o passar do tempo, a solubilidade do sulfato de cério cai com o aumento da temperatura, a solubilidade do NaCl sobe com o aumento da temperatura. Até que em aproximadamente aqui, sei lá, 60 graus mais ou menos, a solubilidade desses dois sais passam a ser as mesmas. E acima dessa temperatura de 60 graus, o NaCl, olha, vamos ver em 70 graus. O NaCl tem uma solubilidade mais de 100 gramas dele por 100 gramas de água, e o sulfato de cério tem uma solubilidade de 75 por 100 de água. Ou seja, até 60 o sulfato de cério é mais solúvel, em 60 a solubilidade dos dois é a mesma, acima de 60 o NaCl passa a ser mais solúvel. É assim que eu interpreto esse gráfico. Da mesma forma também que percebam que o NaCl, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dele está aumentando. A gente diz que o NaCl é um sal de dissolução endotérmica. Quer dizer que a temperatura, o aumento da temperatura, favorece a solubilidade dele. Já o sulfato de cério é um soluto de dissolução exotérmica. Isso quer dizer que a solubilidade dele cai com o aumento da temperatura. Vocês vão ver nesses gráficos, tem gráfico que costuma ter um monte, 6 curvas ao mesmo tempo. E a maioria delas sempre sobe. Ou seja, é mais comum nós termos solutos de dissolução endotérmica. Um exemplo que eu gosto de dar, pensa no Toddy. Quando o leite está quente, o Toddy dissolve todinho. Quando o leite está frio, é difícil dissolver o Toddy, porque o Toddy é um soluto de dissolução endotérmica no leite. Sacaram? E aí, gente, como eu falei no início, tem o limite, né, que a gente consegue dissolver. E aí, toda vez que eu estiver fazendo um exercício, fazendo uma conta, se a quantidade de soluto adicionada for inferior ao limite, ou seja, dá para dissolver tudo. Por exemplo, temperatura de 40, eu vou pegar aqui a solubilidade do NaCl, então essa curva ascendente. Em 40 graus Celsius eu consigo dissolver até 40 gramas do NaCl em 100 gramas de água. 40 então é o limite que eu consigo dissolver.
Então, se eu tiver atingido o limite, se em 100 de água eu colocar 40 de NaCl, ou seja, se eu estiver no limite de solubilidade, eu digo que essa minha solução é uma solução saturada, quer dizer que ela já saturou, ela já atingiu o limite. Qualquer quantidade que eu colocar abaixo de 40 gramas, no 100 de água a 40 graus Celsius, se eu colocar 30, vai dissolver tudo. Se eu quiser colocar ainda mais um pouquinho, eu consigo, porque eu ainda não atingi o limite de solubilidade. Então, uma solução que tiver com uma quantidade de soluto abaixo do limite é chamada de solução insaturada. E caso eu coloque mais do que o limite é 40, eu vou colocar 50. Se você colocar 50, beleza. Só 40 vão dissolver nessa temperatura e em 100 de água, porque o máximo é 40. O que vai acontecer? Eu vou colocar 50 gramas, 40 se dissolvem, só que vão ter 10 que vão ficar lá no fundo, que eu posso agitar, chacoalhar, bater no liquidificador que não vai dissolver. E aí, essa solução então que ultrapassa o limite, a gente chama ela de solução saturada com corpo de fundo, porque ela ainda vai ter 10 gramas de corpo de fundo. Vão ter 10 gramas lá no fundo do meu recipiente que não se dissolvem, tá? Nós já falamos isso em outra aula. Existem alguns lugares, vocês vão ver até a questão de vestibular, que usa o termo saturada com precipitado. Tecnicamente, o termo precipitado está errado. Precipitado é quando eu estou tentando dissolver, precipitado é quando eu estou fazendo uma reação química que forma um sólido que não se dissolve. Isso é um precipitado. Quando eu estou dissolvendo alguma coisa que é solúvel, só que aí eu chego no limite, aí chama corpo de fundo. Beleza? E aí vamos fazer uma continha só para poder mostrar como que funciona a interpretação desse gráfico e uma conta nesse tipo de questão. Eu quero saber qual é a quantidade máxima de NaCl que eu consigo dissolver em 200 gramas de água, caso a temperatura seja de 60. Então, o primeiro passo é ir no gráfico, procurar a temperatura de 60. Eu falei do NaCl, então eu vou subir até a curva do NaCl. Bati na curva do NaCl. Agora eu vou para o eixo Y, que é onde me diz a solubilidade. E em 60 graus Celsius, que é nesse ponto, a solubilidade do NaCl é 80 gramas dele para 100 gramas de água. Então eu sei que nesta temperatura, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver até 80 gramas de NaCl. Se eu quero para 200 gramas de água, então, que é o dobro do volume, né? O dobro da quantidade de água, então a gente consegue dissolver 160 gramas de NaCl. É proporcional à quantidade de água numa dada temperatura. Com a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, eu faço a regra de 3. Como eu tinha falado anteriormente, com a temperatura eu não posso, porque isso não é uma reta, isso é uma curva. Então a gente não pode fazer regra de 3 para poder descobrir isso. Tranquilo? Então essa matéria, essa parte inicial, introdutória de solução, ela é uma parte tranquila, essa parte de coeficiente de solubilidade. E ela, na verdade, não se mistura com o que vem pela frente, com concentração, diluição. Essa parte inicial, na verdade, é para a gente saber interpretar o coeficiente, saber o que ele é e saber classificar uma solução. Beleza? E aí, nas próximas aulas, nós vamos falar da concentração, da diluição e das operações com soluções. Beleza? Um abraço.